Boa tarde, Gotino. Na verdade, é acusação, até porque as testemunhas que estão sendo ouvidas nesse exato momento são as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ou seja, pela acusação. Evidentemente, no momento em que forem inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, pelo menos a defesa espera que essas testemunhas sejam mais favoráveis a ela. Eles respondem e responde qualquer pessoa que, após a verificação de um fato, tenta alterar o local dos fatos. Para quê? Para levar a autoridade a erro. Sem dúvida nenhuma, essa pessoa responde por crime de fraude processual. O que o senhor acha dessa cariação? Na verdade, Gotino, o fator emotivo ele é muito importante para o conselho de sentença, para aquele que vai julgar. Portanto, acredito que a mãe foi até ouvida primeiramente, escolhida pelo Poder Judiciário, para que pudesse ir para casa, para que pudesse descansar ou ter opção de verificar, de acompanhar o julgamento de sua filha tragicamente assassinada. Portanto, como disse o Percival, não há testemunha ocular, não há testemunha que viu os fatos. Há testemunha sobre fatos antecedentes. Os Nardones têm uma versão aos fatos antecedentes e a Ana Carolina tem uma outra versão. Acredito que cada um, numa futura cariação, manterá as suas versões. Portanto, eu não vejo positiva a possibilidade de uma cariação entre ambos. Eu acho que dificilmente saberemos de fato o que aconteceu. Só os verdadeiros homicidas desse bárbaro assassinato. Agora, essa questão dessa perícia, ela é muito importante à elucidação dos fatos. E por quê? Porque a defesa sustenta que uma pessoa entrou, agrediu a criança e jogou essa criança. E a acusação sustenta que essa criança já subiu com sangue pingando. Portanto, essa questão relacionada ao pingo do sangue na entrada da casa, ela é muito importante para a acusação e para a defesa. Doutor. Eu concordo com o Percival, não vejo benefício à acusação, à defesa, o cansaço, não só do conselho de sentença, mas de todos que ali trabalham num tribunal e num julgamento como esse. Agora, evidentemente, é melhor abrir mão de testemunhas que não têm algo de relevante a falar e manter aquelas testemunhas que colaboram com a sua tese acusatória ou defensiva. A grande maioria da sociedade entende sim que eles são culpados, e principalmente porque a prova acusatória já foi apresentada pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público denuncia o acusado, ele traz a fundamentação que leva o Ministério Público a ter a certeza de que aquela pessoa praticou o crime, enquanto que a defesa tem um momento oportuno para apresentar sua tese. E esse momento oportuno vai ser no tribunal do júri, principalmente no momento dos debates. É uma situação muito difícil para o casal, o próprio advogado já mencionou, porque uma situação como essa, não se tem uma terceira pessoa suspeita da prática do crime. Então, ele fica numa situação de, se não forem eles, foram quem? Então, de fato, a situação para a defesa é muito difícil, principalmente ainda por ser um caso de repercussão numa cidade como São Paulo, uma cidade muito violenta, ou seja, com muito sentimento de impunidade da sociedade. Então, cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, o próprio índice de julgamento do tribunal do júri é muito mais condenatório do que absolutório. Por quê? Porque o cidadão, quando vai julgar, ele quer a aplicação de justiça. Por quê? Porque ele está acostumado no seu cotidiano, no seu dia a dia, a ver violência, a ver impunidade e a ver assassinos serem absolvidos ou crimes sem condenações. Na verdade vão, porque hoje eles se encontram presos em razão de uma prisão preventiva, ou seja, há um risco à garantia da ordem pública, à instrução do processo. Portanto, no momento em que há uma absolvição, quer dizer, não é uma absolvição transitada, não seria uma absolvição transitada em julgado definitivo. O Ministério Público poderia recorrer ao tribunal pedindo, inclusive, a nulidade desse júri para que um novo júri fosse realizado. Agora, a prisão perderia o seu objeto. Por quê? Porque naquele exato momento, eles passariam a ser pessoas absolvidas de um processo criminal. Responderiam em liberdade. Responderiam em liberdade caso o Ministério Público recorresse. Porque se o Ministério conseguisse Público... a marcação de um novo julgamento. Isso, o Ministério Público optasse por não recorrer e aquele processo transitado em julgado, eles seriam definitivamente considerados absolvidos. Gotino, na verdade, podem, no momento em que se detecta uma prisão ilegal, uma prisão por erro, por alguma falha. Não foi isso que justificou a prisão, ou seja, enquanto ela durou, ela foi legal, ou seja, enquanto existia o requisito de cautelaridade, ela durou. Inclusive, se eles forem condenados, o juiz, ele deve arbitrar a dosimetria da pena
e o regime inicial a ser cumprido. E ele pode também, nesse momento, revogar a prisão preventiva, se entender que os requisitos não estão mais presentes. O que cá entre nós vai ser muito pouco provável, mas ele pode, juridicamente falando. A tendência é eles se ausentarem ainda mais, Gotino. Sem dúvida nenhuma, o tribunal do júri é a prova do advogado criminalista e do promotor de justiça. Nós até dizemos que o advogado e o promotor, eles se batizam no momento que realizam um júri popular. É de uma emoção, é de uma adrenalina muito forte, muito intensa. E eu não tenho a menor dúvida que desde o início desse julgamento, até principalmente momentos cruciais, como o depoimento da mãe da vítima ou do interrogatório dos acusados, e no debate, teremos um julgamento muito tenso, com muita adrenalina, com muita emoção. É faca no dente, Gotino, até agora foram ouvidas testemunhas de acusação. Isso. E não há nenhuma testemunha diretamente relacionada com esse suposto terceiro acusado. Portanto, a única testemunha que eu tenho conhecimento que tem relação direta com essa situação é o pedreiro. Portanto, a defesa, se sustentar essa tese, vai começar a sustentá-la no momento em que for arguir o pedreiro. Então, seria um momento adequado para sustentar essa tese. E o segundo momento adequado seria no debate. Na verdade, Gotino, ele sabe que essas testemunhas são testemunhas de acusação. Então, um bom advogado criminalista sabe que se ele perguntar para eles, os senhores acreditam que uma terceira pessoa poderia ter entrado e assassinado, certamente responderiam que não. Então, quer dizer, o advogado, nesse momento, evidentemente, não faria uma pergunta dessa a essas pessoas. Então, não podemos ainda chegar à conclusão de que eles vão ou não afastar essa situação. Agora, se eles afastarem a ideia de que foi um terceiro que matou, sobram os dois. Portanto, a partir daí, e dos dois, quem seria o assassino? Porque homicídio pratica aquele que mata a pessoa. Esse é um ponto importante. Então, podemos ter homicida, podemos ter partícipe. Partícipe, com uma participação efusiva, responde pela mesma pena. Partícipe, com uma participação menos reduzida, auxilia, induz, tem uma pena reduzida. Quem não participa, não pratica crime de homicídio. Quando saberemos dessas estratégias? Sem dúvida nenhuma, no momento do interrogatório dos acusados. É aí que, de fato, nós vamos ter uma versão esclarecida da estratégia de defesa. E também nas perguntas feitas, principalmente, às testemunhas arroladas pela defesa, Gotino. Ajuda muito. A prevenção ela é muito mais importante do que a repressão. Ou seja, você com câmera nos carros e nos faróis mais importantes, você tenta evitar a prática de crimes de trânsito, como esse, é um crime de trânsito, lesão corporal, dolosa. O Percival falou muito bem, é um agravante o fato de estar na faixa de pedestre e essa câmera ainda consegue pegar o semáforo. Então, se ela chegar próxima, você consegue verificar o condutor, se ele atravessou ainda num farol aberto ou num farol fechado. Então, não há dúvidas que ele responde aí pelo crime de trânsito, lesão agravado pelo fator da vítima estar na faixa de pedestre. Gotino, o nosso Código Penal ele estabelece a responsabilidade penal a partir dos 18 anos. Antes disso, 17, 16, a nossa legislação diz ele não tem condição de entender o caráter ilícito. Ou seja, ele não sabe o que é certo ou errado. Não sabe? Será que um adolescente de 17 anos não sabe hoje que matar é errado? Que estuprar é errado? Que agredir uma senhora dessa é errado? O que você diz para a vítima ou para a família da vítima? Que ele não pode ser punido criminalmente? Eu não tenho a menor dúvida que a responsabilidade penal tem que ser reduzida. Tem que ser reduzida pelo menos para 16 anos. Continua importante, como eu disse outrora, olha a imagem como ela grava. Através dessa câmera, dessa imagem, fica fácil para a polícia encontrar o criminoso. E mais, a imagem fala por si só. Um estabelecimento comercial que não tem uma câmera como essa, dificilmente vai conseguir encontrar o acusado. E muitas vezes a vítima tem constrangimento de reconhecer esse acusado quando a polícia encontra e ele vai para um julgamento. A pessoa tem medo, mas a imagem fala por si só, ou seja, não há nem risco ao dono do estabelecimento.